Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área, o seu líder supremo. Entre pra minha seita, que aqui você vai aprender só coisa boa nessa seita aqui, tá? Não tem negócio de coisa ruim aqui não, só coisa boa aqui nessa seita. Então, se for pra dar dinheiro pra alguém, dê dinheiro pra mim. E esse vídeo de hoje, aqui como uma das atividades da seita, a gente vai falar sobre cluster no Proxmox. Então eu vou te falar aí os passos iniciais para você montar aí um cluster de 3 nodes. Por que 3 nodes? Por quê? Tem um motivo para ter 3 nodes. Por que tem 3 nodes? Por causa disso aqui, dessa imagem vocês estão vendo, tá? Existe aí um mecanismo de alta disponibilidade que está disponível nos clusters do Proxmox, mas ele só funciona se você tiver a partir de 3 nodes, porque você precisa ter aí um node de árbitro para fazer o desempate, né? E com 2 nodes você nunca vai saber se é falta de conectividade entre os nodes ou se o outro node caiu. Então essa aqui é a nossa topologia, tá? Nós vamos ter uma rede de gerência que vai estar ligada aqui nas placas de rede do cluster, uma rede cluster A para a gente fazer a replicação e uma outra rede cluster B que também vai ser usada para replicação para ter redundância nas nossas redes de replicação. Importante, tá, pessoal, quando você está trabalhando com alta disponibilidade, fazendo projeto de alta disponibilidade, você tem que pensar principalmente no quê? Na alta disponibilidade. Então, essas interfaces de gerências aqui, nós vamos trabalhar com 2 placas de rede para fazer a gerência. É importante que a switch, né, aquela nuvenzinha que vai receber as interfaces de gerência, ela tenha o span tree habilitado para que você não tenha o Proxmox fazendo um loop na rede. Então uma placa vai funcionar, a outra vai ficar em stand-by, ou as outras vão ficar em stand-by. Porque imagina assim, se você tiver só uma placa de rede para gerência e você tiver um problema de conexão no cabo, na porta da switch ou na placa de rede do servidor, aquele servidor vai estar isolado da rede de gerência e você não vai poder acessar para fazer modificações naquele node, naquele nó do cluster, né? E a mesma ideia aqui, nós vamos ter redes isoladas de replicação para que ele possa usar as 2 redes em paralelo, ou caso uma delas fique indisponível por problema na switch ou na placa de rede, ele tem um outro caminho alternativo para fazer a migração das VMs entre os nodes, tá? Pessoal, agora uma palavrinha dos nossos anunciantes, que no caso sou eu mesmo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que o líder supremo pode fazer por você hoje, como ele te ajudou e que dúvidas você ficou desse vídeo. Você pode também nos ajudar comprando pelos nossos links do AliExpress, que estão na descrição de todos os vídeos e também na página principal do canal, mandando um Pix pelo LivePix GG, que eu vou ler a tua mensagem na próxima live, ou então diretamente nos Pixes aqui do nosso canal. E se você quiser também, você pode se tornar membro. Então, pessoal, estamos aqui no nosso Proxmox do Lab, tá? Eu fiz uma modificação aqui que eu queria compartilhar com vocês, que eu já criei nele aqui. Aqui, clicando no Node e vindo Networks, eu já criei algumas bridges aqui, tá, para gerência, que já vem criado, que é a bridge 0. Eu só renomeei ela aqui. E também criei 2 para o cluster A e cluster B. Essas outras que estão criadas aqui para o iSCSI, depois a gente vai fazer incrementos, né, updates aqui nesse cluster, para a gente ver um outro vídeo sobre configuração de alta disponibilidade nas VMs, grupo de alta disponibilidade, migração automática quando o host entra em shutdown, esse tipo de coisa. A gente vai ter um vídeo só sobre isso. E depois nós vamos ter um vídeo como adicionar um storage externo. Esse cluster aqui é o básico e ele vai usar o disco na barriga dos servidores. E aí quando você migra uma VM, você tem que copiar os dados da VM inteira de um servidor para o outro, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que nessas bridges eu habilitei o span tree. Isso você só consegue fazer aqui pelo shell com o seguinte comando: nano/etc network interfaces. Você vai editar esse arquivo aqui e você vai mudar aqui bridge stp de off para on em todas as bridges que você deseja habilitar o span tree, correto? Depois você dá um Ctrl X, o Y para salvar e o Enter. Aí ele salva o arquivo. E aí você pode dar um service, network, restart, para reiniciar os serviços de rede e começar a valer a nova configuração.
Infelizmente, não tem uma opção aqui na interface web para a gente habilitar o Spine-Tree, tá? Eu tenho um vídeo ensinando a configurar os nodes, como que instala um Proxmox. A gente fez a instalação desse PVE-A nesse vídeo e eu já instalei aqui fora da câmera mais dois e já adicionei as placas de rede, tá? Eu vou apagar as placas de rede aqui desse primário e vou mostrar para vocês como é que a gente faz para adicionar as placas de rede. Claro que isso é para lab, tá? No servidor físico, basta você abrir o gabinete e espetar, instalar as placas de rede, elas vão aparecer. Aí você precisa identificar o MAC address de cada placa. Você pode anotar que geralmente nas placas profissionais isso tem uma etiqueta com o MAC address na placa, para você saber qual conector vai cada cabo, né? Aqui no nosso caso, eu já tenho a placa de gerência configurada. Eu só desabilitei o Faro e eu vou adicionar mais uma gerência, Network. Vou desabilitar o Faro aqui, vou ficar com uma segunda placa de gerência. Vou adicionar aqui mais uma placa para o Cluster A. Aqui nesse caso, eu criei a bridge e vou modificar aqui para usar o MTU de 9000. Quando você vai trabalhar com storage externo via rede, tipo a SCSI, ou quando você vai trabalhar com replicação, o ideal é não usar a interface de 1 GB, usar a interface de 10 GB. Porque aí você ganha agilidade, né, no processo de migração e no processo de acesso ao storage, que é uma coisa que a gente vai ver num vídeo futuro. Mas para replicação, o ideal é que as interfaces sejam de 10 GB, e para melhor aproveitar as interfaces de 10 GB, você muda o MTU padrão de 1500 para 9000, para você ter menos fragmentação nos pacotes e exigir menos assim do processador do servidor e do processador também do seu switch, da sua rede, tá? Vou adicionar aqui mais uma interface para o cluster B. Desabilitei o Faro. Mudei aqui o MTU. Os outros servidores estão prontos. Vou fazer um servidor de cada vez, tá? Então eu vou dar um start aqui no servidor A, que ele vai ser o servidor primário do nosso cluster. Então vamos aguardar aqui ele iniciar. Beleza, pessoal, ele terminou de inicializar. Eu vou abrir aqui uma nova aba no navegador e vou acessar esse node. Eu vou abrir aqui o nosso node e vou configurar então as interfaces de rede. A nossa bridge 0 aqui, ó, eu vou dar um duplo clique nela. Vou nomear ela como gerência MGMT. Ela não está com o Spine-Tree habilitado nesse node, mas eu tomei o cuidado de ir na rede onde ele vai ser ligado, ter o Spine-Tree. Não faça isso que eu vou fazer aqui agora, sem checar isso, porque você vai causar um loop e vai parar a sua rede, tá? Então primeiro checa se o Spine-Tree está habilitado. Se você não sabe o que é o Spine-Tree, dá uma pesquisada aí. Pode ser que no futuro vídeo aqui do canal falando sobre rede eu explique melhor, mas em resumo, ele é um protocolo de Layer 2 encontrado nos equipamentos tipo switch, né, gerenciáveis. Quando ele detecta um loop de cabo na rede, ele desabilita uma das portas, um dos caminhos. Então você pode ter vários caminhos redundantes, só que os outros vão estar desabilitados pelo protocolo e apenas um deles vai estar habilitado. Então, uma outra coisa que eu vou fazer aqui também, eu vou adicionar a outra placa de rede, que vai ser a NS19. Então eu dou um espaço e adiciono a segunda placa de rede aqui. Vou dar um OK e vou dar um Apply. Então agora a minha gerência para esse servidor, ela está redundante, tá? Como é que a gente testa isso, pessoal? Eu vou vir aqui no hardware e vou desconectar a primeira placa. E a gente vai dar um refresh aqui. Demora um pouquinho, tá? Mas o Spine-Tree, ele vai fazer a troca. Deixa eu botar um ping. O Spine-Tree normalmente, na versão 1, né, na versão normal dele, ele demora 40 segundos do momento que você desabilita uma conexão até o momento que ele faz o switch over para outra conexão que estava em stand-by. Ok? Depois de 40 segundos ele fez o failover. Agora eu estou com a gerência funcionando pela outra porta, que é a porta que eu adicionei secundária aqui, a porta 19. Se eu voltar à porta 1, ele normalmente não vai ter perda de pacotes, né? Mas acredito que ele já fez o switch over aqui. Então,
Para ele desabilitar a porta é praticamente instantâneo, assim que ele detecta o loop. Para ele reabilitar a porta quando o loop é desfeito, demora 40 segundos. É importante que você tenha essa informação. E fique aí então com a palavrinha do nosso clube de membros do canal, também conhecido como Aceita. Attenzione pickpockets, attenzione pickpockets. Senhoras e senhoras e senhoritos, viemos anunciar no nosso exclusivo clube de canais da seita, onde o Leandro será o nosso líder supremo. Se você quer deixar de ser um parasita, por apenas R$ 4,99 você pode ser o Proxenoia, por R$ 7,99 você pode ser um PF Social, por R$ 14,99 você pode ser o Black People, e por R$ 34,99 se você estiver pelo dinheiro, você pode aí alcançar o nível de sacerdote electito. Então bacana. As outras portas aqui do nosso Proxmox, eu vou configurar elas sem estar numa bridge, tá? A bridge ela é importante para você compartilhar as placas de rede. Eu poderia fazer um bonde aqui também, só que fazendo um bonde eu preciso que a switch ela tenha suporte ao LACP, por exemplo, a não ser que eu use um bound que não usa um protocolo do lado da switch, que é possível aqui, mas nesse caso eu coloquei a gerência aqui na bridge 0, porque eu também posso compartilhar as bridges com as máquinas virtuais, e essa é a ideia desse vídeo. A porta 20, ela vai ser a nossa porta com o cluster A. Então eu vou colocar aqui o 92.168.254.41/24. Vou colocar aqui como Alt Start, vou colocar aqui como cluster A, essa porta, e vou alterar o MTU dela para 9.000. Vou fazer a mesma coisa aqui com a outra porta, 92.168.255.41. Cada porta dessa tem que estar na sua própria subnet, tá? Então eu vou botar Alt Start, Cluster B, e vou alterar aqui o MTU. Vou dar um OK e vou aplicar a configuração. Ok, ele aplicou aqui as configurações. Agora, pessoal, uma vez que eu tenha todas as configurações corretas, né, o nome dos hosts, o IP de gerência e os IPs das portas de cluster, né, eu posso iniciar a construção do nosso cluster. Esse node vai ser o primeiro node do cluster. Eu vou só aproveitar aqui e colocar um tag nessas portas aqui físicas, só para indicar que elas fazem parte da gerência também. Feito isso, eu aplico. Aí eu venho aqui em Data Center, Cluster, e eu faço aqui um Create Cluster, tá? Então eu vou dar um Create Cluster, eu coloco o Cluster Name, vou colocar o nome desse cluster de Black IT, eu vou adicionar outra interface aqui, e a gente vai escolher as interfaces do Cluster A como link 0 e do Cluster B como link 1. E vamos clicar em Create. Ok? Ele já criou o cluster. Então agora, pessoal, eu vou iniciar a configuração do segundo nó do cluster. Deixa eu dar um refresh aqui só para você ver. Ele já mudou aqui, ó, Black IT, e o Node já faz parte do cluster. Então deixa eu startar aqui o Node B. Ok, pessoal, a gente já está aqui no Node 2. Eu vou configurar a rede dele aqui, conforme a gente fez nos sistemas anteriores. Eu vou já começar aqui colocando um comentário aqui nessas duas interfaces 18 e 19, que elas são as interfaces de gerência. Vou modificar a bridge de gerência aqui para colocar um comentário e também adicionar a segunda interface de rede, e vou configurar aqui o 92.168.252.42/24, Alt Start, Cluster A, 9.000, e na 21, 92.168.255.42/24, Alt Start, Comments, Cluster B,
9000. E vou aplicar. Ok, ele aplicou as configurações. Agora a gente precisa vir aqui em Cluster, Data Center Cluster. Em vez de dar um Create Cluster, vamos dar um Join Cluster. A gente precisa ir no Node que já está no cluster. Vamos aqui em Black IT Cluster. Temos aqui Join Information. A gente copia essa informação aqui, esse texto, e cola aqui no outro. Ele já vai trazer para a gente aqui o IP do Node que já faz parte do cluster. Precisamos ter o password do root dele aqui. E precisamos colocar os IPs das subnets, né? Dos links aqui de cluster, tá? E temos que observar que esteja na mesma rede do Node que já existe, tá? Então vou dar um Join Black IT. Não adianta que ele não vai concluir, tá? Porque ele mudou o certificado SSL autogerado desse Node para ser o mesmo do cluster. Então eu preciso recarregar a página, aceitar o certificado, para poder ter o Node carregado. Se a gente for olhar aqui no Node anterior, a gente também vai ter aqui os dois nodes fazendo parte do mesmo cluster, tá? Nesse momento aqui eu já consigo, por exemplo, criar uma VM e um node do cluster e mover para o outro, tá? Então, vamos completar aqui a instalação colocando o terceiro node e aí a gente faz os testezinhos de migração de VM. Então eu vou startar esse Node C aqui, vou fazer a configuração dele acelerado, que vai ser o mesmo processo que a gente fez no A e agora no B. Beleza, pessoal, temos então os 3 nodes adicionados no cluster, tá? Uma coisa interessante é que a gente pode gerenciar o cluster de qualquer node. Então eu estou aqui com o cluster sendo gerenciado a partir do IP do A, do B e do C. Eu vou criar aqui pelo C uma VM nova, aqui no A. Antes de fazer isso, deixa eu só adicionar um storage NFS para eu não ter que copiar ISO para cá, tá? Então, para adicionar um storage no cluster, você adiciona ele em todos os nodes, indo aqui em Data Center, você vem aqui em Storage, e aí você vem aqui Add, por exemplo, eu vou adicionar NFS, colocar o nome aqui Maive, que vai ser o ID que vai aparecer na lista, colocar aqui o hostname ou o IP do servidor. Vou colocar que tipo de serviço eu quero, nesse caso eu só quero as ISOs mesmo. E aqui eu poderia escolher quais nodes, né, eu quero que façam parte, ou se eu não escolher nenhum, ele deixa em todos os nodes. Vou dar aqui um add. Se a gente for olhar aqui, ó, o meu storage NFS, ele está sendo montado em todos os nodes. Ok, uma vez que ele substitua a interrogação pela barrinha, significa que ele está concluído, eu posso utilizar. Então eu vou vir aqui no A, Create VM, vou criar uma VM aqui, Ubuntu, Next, vou escolher aqui uma ISO do Ubuntu Desktop, Next, vou escolher aqui o tipo do agente, né, da máquina, vou dar aqui o QEMU Agent habilitado. Vou escolher aqui o tamanho do disco, 64 GB. Write back, discard, SSD emulation, porque o meu storage aqui ele é um SSD. Poderia adicionar outros discos aqui. Depois a gente faz um vídeo só ensinando as opções aqui na parte da criação da VM, tá? Vou escolher aqui 4 CPUs. Eu vou escolher aqui 8.192 GB de memória RAM. Megas de memória RAM, desculpa. Vou dar um Next. A rede aqui tá ok. Vou dar um Next. E vou dar um Finish. Pronto, ele terminou de criar a VM. Eu vou startar a instalação aqui do Ubuntu, tá?
Beleza, pessoal. Terminamos de instalar o nosso Linux, tá? Ele está pingando para a internet e agora eu vou mandar migrar ele de um node para o outro, tá? Então eu vou clicar aqui em cima da VM, vou colocar aqui migrate. Aí ele está falando aqui, ó, que a migração usando o disco local ela demora, porque ele vai ter que copiar todo o dado da VM para o outro node, node de destino. Então eu vou mudar aqui do A para o C e eu vou escolher aqui o storage, onde eu vou colocar. E vou dar aqui um migrate. A gente vai ver aqui que ele continua pingando e ele vai copiar os dados, ó. E isso vai demorar para um caramba. Aí enquanto ele migra, né, eu posso fechar aqui e continuar usando a máquina normalmente, tá? E ele vai indicar que ela está em migração por causa dessa setinha aqui, do lado do ícone da VM. E assim que ele terminar a migração, ela vai ser removida aqui do Node A e vai aparecer aqui no Node C. Mas enquanto a migração está acontecendo, a gente pode continuar usando a VM tranquilamente. Eu vou deixar aberto aqui e a gente aguarda terminar. Olha aí, pessoal, terminou a migração, tá? Se a gente for olhar, o Node ele saiu do A e foi para o C. Uma coisa importante e interessante que eu notei aqui é que o tráfego ele foi em cima da interface de gerência. Então, como a ideia desse vídeo era mostrar mais essa criação básica do cluster, no próximo vídeo, quando eu for falar de otimização do cluster, a gente vai endereçar essa questão aí de como dedicar interfaces exclusivamente para você fazer essa transferência do estado e do disco da máquina, tá? Como vocês viram, né, se a gente abrir aqui do job de migração, ele transferiu o disco e depois ele transferiu a memória, né, o estado da máquina. Então a transferência total sempre vai ser o tamanho dos discos da máquina mais o tamanho da memória dela, tá? E em momento nenhum a máquina parou de funcionar, a gente teve disponibilidade. Existem algumas coisas aqui que tem que ser configuradas a mais, como por exemplo, se eu der um shutdown aqui na máquina C, ela vai desligar e ele não vai transferir o nosso Ubuntu, né? O que ele vai fazer é desligar o Ubuntu ao invés de transferir ele para outro node antes de desligar o host onde ele está rodando. Se a gente vier aqui no Cluster Summary, a gente vai ver aqui os nodes, quantas máquinas virtuais estão rodando, quantas estão paradas, quantos containers rodando, parados, os nodes, o ID de cada um deles dentro do cluster, se está online ou não, se tem suporte contratado, os IPs de gerência e o consumo de memória e CPU deles e também o uptime. E a gente também consegue ver aqui, ó, o storage que está disponível no cluster, então ele está somando aqui os discos locais com aquele meu drive NFS que tem as ISOs, tá? E também a quantidade de CPU juntando todos os nós do cluster e de memória também. Vou aproveitar aqui e vou instalar o QEMU Agent para ele poder desligar as VMs mais rápido, né? Quando o Agent está instalado, a gente vai ver aqui, ó, os IPs address da máquina virtual. E o Agent precisa também que aqui em Options, essa opção Guest, QEMU Guest Agent, ela esteja habilitada também. Eu vou startar o Agent manualmente aqui. Só para adiantar o processo de desligamento, tá vendo? Assim que o Agent ele foi startado, a máquina recebeu o comando para shutdown, ele desligou a VM e agora ele está em processo de desligar o Node. Esse comportamento tem como a gente alterar e aí a gente pode configurar, né, o cluster para quando um node ele for desligado ou colocado em modo de manutenção, ele vai automaticamente migrar todas as VMs para os outros nodes.
A gente vai tratar disso no vídeo futuro, tá? Porque senão esse vídeo fica muito grande. E a ideia aqui era mais a gente conversar e mostrar para vocês o processo básico de criação de um cluster. Em cima desse cluster aqui, a gente vai tratar das otimizações, a configuração de HA das VMs, depois vamos adicionar um storage externo para a gente não ter que copiar os dados da VM de um node para o outro, porque esse storage externo ele vai ser compartilhado, né, e acessível ao mesmo tempo por todos os nodes. Então, com isso, as migrações ficam muito mais rápidas. Você viu aqui que do jeito que está demora um pouquinho, mas é um ponto de partida aí para o seu estudo, tá? Se você tem alguma dúvida em relação a clusters, se tem alguma dúvida em relação a esse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo. Se inscreve no canal, isso é muito importante aí para mim e principalmente para você, que vai ter acesso a esse conhecimento totalmente de graça. Se você quiser se tornar membro do canal, nós temos aqui a nossa seita, que é o clube de membros do canal, na qual eu sou o líder supremo. Então você pode ser aí várias categorias de membro, tá? Vocês devem ter visto lá no vídeo, no começo da propaganda, no começo desse vídeo, aí quais são os tipos de membro que você pode ser. Se você não puder ou não quiser se tornar membro, tá beleza. Se você ajuda bastante dando like, comentando, assistindo os vídeos. E se você for comprar alguma coisa no AliExpress, entra pelo nosso link de afiliado, compra o seu negocinho lá, que a gente recebe uns centavinhos de comissão e você não paga nada mais por isso. E até o próximo vídeo. Fui. Entre na seita. Me chamou de parasita! Mãe! Olha o Leandro chamando nós de parasita aqui no YouTube, mãe! Você, meu filho, te chamando de parasita? Não pode, você é o centro do universo. Se inscreva nesse canal agora e saia pelo dislike todos os vídeos dele, como mamãe te ensinou. Mãe, aproveita e traz aí um sanduíche, uma garrafinha d'água, pede pro titio compartilhar a senha do stream, vem me limpar que eu tô todo, cara!